Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, minha gente querida, bom dia a todos. Bom dia, Mauri. Bom dia, Estamos sem som. Miriam. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, ouvintes, todos que estamos aqui juntos nessa prosa bacana das segundas, 7h30 da manhã. Você está bem, Miriam? Graças a Deus, tudo tranquilinho por aqui, nesse Rio, 20 graus. Ai, meu Deus, socorro! Falávamos, aqui o socorro, né? É para Paraná, 2 graus. Pois é, tem que pedir socorro. Papai, papai. Mas nós estamos hoje com nossos estudos mensageiros, estamos de cara nova, né? Num novo capítulo 33, A Caminho da Crosta. Mas como fazemos sempre, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e depois fazemos uma prece. É o capítulo 20, no item 5, que nós hoje vamos falar. Então, tanto essa jornada é bonita de você ler esse livro, é bacana demais, o chamado do Evangelho, e essa jornada de aprendizado aí, desse mundo espiritual, que um dia a gente vai ter o prazer de lá estarmos. Então, começamos hoje com o Evangelho. Eu faço a leitura ou você faz, meu amigo? Pode fazer a leitura, Miriam. Ok. Então vamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, felizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiveram retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão.
Nesse momento gritarão: graças, Senhor. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de o ampará-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes recompensas nos prazeres da terra, na santificação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não pensais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Lindo, lindo, lindo. É um trecho muito, muito ampara, consola, né? É muito legal. Trabalhamos juntos, gente. Vamos à nossa prece. Então, eu faço a prece inicial, você faz a final, tá bom? Pois não. Já que eu estou aqui, né? Já que Viva. vamos então buscar o mestre da vida, esse nosso mestre querido, pedindo a ele o amparo para as nossas dificuldades e que ele possa estar conosco sempre nessa nossa jornada de melhoramento. Que todos os espíritos que aqui se acheguem possam escutar a sua voz em cada coração, em cada lar. Se conosco, mestre querido, ajuda-nos, que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo, capítulo novo, layout novo, tudo bonito. Sempre bonito, sempre bonito. Oportuno para a gente aprender com essa obra que traz ensinamentos sem fim. Para nós, né, nesse estágio em que estamos, podemos dizer, são sem fim. Né? A gente, cada vez que é cada enxadada uma minhoca, como diz o peão. Essa foi boa. Nós devemos lembrar que o Aniceto, Vicente e André Luiz foram para uma colônia para se aperfeiçoarem. E levou poucos dias, poucas horas nessa colônia. Nós estamos aqui há 3 anos, com esse pouco tempo. Tal é rico esse livro que a gente traz, né? É tão rico de ensinamentos. E eles saíram, tiveram uma reunião social, tiveram visitas de um casal com 2 filhas, e a Ismália, a Cecília, filha do casal, tocou no órgão uma melodia que veio do seu coração, e a Ismália, então, o Alfredo, seu esposo, pediu para que ela tocasse alguma coisa da Zona Celeste, de onde ela vem. E tocou demais no coração de todos, porque era uma prece inaudível, ou seja, não era articulada. Ouviram com o coração. Então, todos ficaram muito impregnados daquilo. E hoje, então, vamos dar começo então, a esse capítulo. No dia seguinte, eles tinham que voltar para a jornada, né? Você gostaria de ler, meu amigo? Vamos ler esse trechinho até o final, e aí depois a gente comenta, tá certo? Tranquilo. Só relembrando aqui essa doce passagem que você trouxe daquelas orações que nos chegavam ou que chegavam aos ouvidos daqueles que estavam ali, sem palavras, né? Uma oração com notas musicais e tocavam profundamente. Nós tivemos o privilégio de fazer breve visita a esse assunto, que é assim uma novidade para nós, né? Termos essa percepção desse contato com a espiritualidade, né? Sem que seja com as palavras. Mas vamos lá. Fica o convite aí para que todos revisitem os programas anteriores. Então, a caminho da crosta. Após nos refazermos pela manhã,
Considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço. Aliás, um belo lembrete esse, né? Para quem procura menor esforço, você pode estar arranjando uma escravização. Mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. A cada frase aqui, um ensinamento, né? Ou muitos. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Ok. Então, a gente então começa e com esse esclarecimento desse nosso querido irmão, a gente entende que é um processo de aperfeiçoamento. Todo o trabalho necessariamente precisa que a gente se prepare para ele, né? A gente tem que se habilitar ao trabalho, mas mais do que isso, se capacitar para ele, né? Não é apenas, não é feito de qualquer forma, né? E eu achei interessante eles irem para um pronto-socorro perto da crosta, que sofria a influência dos pensamentos que vinham da crosta terrestre, pensamentos extremamente densos, e espíritos que estavam ali, em sofrimentos os mais diversos, né? Todo mundo já sabe, né? O que mais me impressionou foi aquele galpão com aqueles 3.000 ali dormindo e cada um pensando no seu passado, ainda ligado às coisas da matéria, de uma forma espetacular, né? Assim, como se estivessem vivendo, né? Aquilo ali, né? Sem se aperceberem. Isso é muito interessante. Mas esse Desfrutando do sono eterno, né? A que almejaram. é muito interessante esse nosso evangelho de hoje, porque são chegados esses tempos em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, é um chamamento para todos nós, para que a gente possa despertar e nos engajarmos a algum serviço caritativo para o próximo, aonde a gente esteja, independente da nossa posição religiosa, da nossa posição política, da nossa posição de trabalhos, né, de postos de trabalhos, que a gente se engaje a ver o outro como a nós mesmos, né? Trabalhar junto com os outros, né? Então, como diz ali aquele texto do capítulo 20, né? Felizes são aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. São dias de trabalhos que serão pagos. Olha, vão ser pagos, né? Mas não é a moeda da terra, é outro tipo de paga, né? Diferente, né?
E nós vamos nos surpreender pelo trabalho que fizermos, sem interesse, que não seja o outro de acolhimento, de dar esperança, de fazer todo o nosso possível para ajudá-los, né, Amaury? Olha, fica aí o recado, né, para todos os que estamos compreendendo, começando esse processo de compreensão de que nos capacitarmos vai nos colocar em condições de auxiliar mais e melhor, e de maneira mais leve. Quanto mais conhecimento, quanto maior for o desprendimento dessas coisas e causas da matéria. A gente, né, aqui já tem esse arremedo, né, esse exemplo muito tímido, mas temos. Quanto mais capacidade você tem, mais trabalhos você pode se voluntariar. Há mais trabalhos, né? Ou seja, você tanto pode fazer um quanto o outro na senda que a gente está aí percorrendo. A compreensão de que nos capacitarmos passa, sim, pelo esforço, o desprendimento das coisas da matéria, a compreensão antecipada do que é que nos espera lá, como você trouxe aí muito bem. É uma postura que nos auxilia nesse processo de compreensão do que nos aguarda, né? Olha, do lado de lá teremos outras tarefas, né? Como a gente vê o exemplo desses irmãos com essas habilidades impensadas para nós ainda, né? No mundo em que a gente vive, mas que elas são fruto exatamente da evolução adquirida, né? E adquirida, a gente sabe, ao custo, né? Como você lembrou ali na leitura do Evangelho, ao custo do desprendimento desses enfrentamentos que nos cabem todos os dias, todas as horas. É verdade. Ó, tem umas perguntinhas da Vitória aqui hoje. Do ponto de vista, né, dela, ela quer saber, e quem pergunta quer saber mesmo, né? Saídas e entradas nas colônias, como são realizadas? Rui Castro, de Vitória da Conquista, da Bahia, tá? Ele tem outra perguntinha, lá de Vitória da Conquista. Saídas e entradas. São recolhidos diariamente espíritos que já estão em condições de ir para colônias de socorro. Leia nosso livro. Vão ter entradas e saídas. Esse grupo que nós estamos falando, André Luiz, Aniceto e Vicente, estão saindo da colônia para fazer o seu trabalho. Mas eles não pertencem àquele lugar, tá bom? Não, eles não há pertencimento, se é isso que você está querendo saber, né? A outra pergunta também do Rui de Castro, e agora no presente ou no futuro, que o passado que não passa será resolvido? Olha, nesse capítulo que eu te falei, da colônia, deles dormindo ali, é o passado que não passa. Eles vão ficar ali até o dia que eles despertarem. É um capítulo que vale a pena você voltar lá e ler esse livro, viu? E aí você vai entender. Mas depende única e exclusivamente da gente, né, Amaury? Não tem como a gente Esse pular esse passado, pedaço, né? não. São as tais eternidades a que o espírito vive, principalmente quando sofre. Aquilo parece uma eternidade mesmo. São as várias eternidades que ele vai desfrutar em função do seu grau de adiantamento. E com relação a essa busca, né, de desligar-se, né, desconectar-se dos ambientes em que esteja, isso vai acontecer tanto mais
em que haja necessidade, porque tudo tem que ter um fim útil. Então, deslocar-se de uma colônia para outra, é lógico que isso é possível, está aqui, e com a finalidade, né, do aprendizado. Isso é o que nos cabe sempre, né, em qualquer estágio em que a gente esteja. Aprender, e sempre existe um ingrediente que acompanha todos esses exemplos que a gente lê, que é a finalidade do enternecimento, da caridade, do resgate, e o resgate pelo socorro, propriamente dito, imediato, tanto quanto aquele resgate mesmo, aquela busca e encaminhamento. Então, a gente tem que ter esse raciocínio de que estaremos sempre nessas relações sociais, tanto aqui quanto em qualquer lugar em que a gente esteja. É indispensável esse contato para que haja a evolução de todos, o resgate de todos, enfim. Não fica ninguém para trás, Miriam. Não fica ninguém para trás. O nosso Jeremias Barreto, que bom que você reapareceu, amigo. Que ótimo. Ele é lá da Sé, em São Paulo. Em que lugar é mais fácil resolver o nosso passado enfermiço? Dentro do coração. Desculpa, já respondi. No lar, no trabalho, nas religiões, não, não é fora, nunca é fora. Nunca vai ser fora a gente encontrar dentro da gente a forma melhor, mas a gente necessita das pessoas. Eu diria que as relações sociais da gente são extremamente importantes. A família, o trabalho, as religiões, as ciências, né? Os saberes espíritas, tudo que você puder compreender que te faça uma pessoa melhor. Lê no Evangelho ali o homem de bem. O homem de bem é fantástico. Ele sacode a gente, sabe? Não é, Amaury? Tá sem som, meu amigo. Opa, obrigado. Nós vamos tendo as oportunidades que precisamos de acordo com a pedagogia divina. Então, dependendo dos enfrentamentos da vez, né? Muitas vezes é mais o orgulho, o egoísmo e tudo que advém disso daí. Então, nós vamos tendo as ferramentas de que necessitamos. Então, percebermos que em qualquer lugar que estivermos, como estivermos, é só olhar em volta e ver fazer a leitura da destinação final do que nos é reservado, a evolução. Então, a evolução, enquanto estamos numa ou noutra condição, se seja na religião, seja no trabalho, seja no lar, seja nas relações sociais, essa exposição sempre vai nos solicitar desenvolver valores que estão a caminho do que um dia vai ser a plenitude do amor ao próximo. Então, muitas vezes é a paciência, a tolerância, a perseverança, coisas que vão ter a coleção de você, do seu melhor. É assim que a gente vai evoluindo com as oportunidades que estão aí na frente. Não são outras, não. Uhum. Então, para estabelecermos esse paralelo da doutrina com os trechos desse nosso livro, a gente destaca aqui nesse pequeno trecho que nós lemos hoje, a importância do aprendizado, a utilidade de cooperação em tarefas espirituais, a natureza fluídica dos mecanismos do plano espiritual. E aí a gente selecionou algumas coisas para a gente trazer aqui para vocês, para que a gente possa dar aí, então, continuidade. Então, está ali no nosso trecho, nesse nosso trecho, como disse o Amaury logo de início, né? Ele falou, o André Luiz logo falou assim, né? Que ele estava se refazendo daquelas noites maravilhosas com os amigos.
né? Mas ele afirma que ele estava se afastando com uma mágoa danada, ele não queria ir embora. Tão belas aquelas lições que ele ali tinha acolhido, né? Mauri? A Mauri? Oi, oi. Tá Oi? tudo bem? Tá tudo Tá tudo bem? bem. Estou tentando manter uma das duas fechadas aqui, uns canais, às vezes, da imagem, para não cair a internet. Que os tempos aqui começam a apontar chuva na Argentina, no sul da Ah, Argentina, ou na Patagônia, aqui já começa a cair a internet. Tem essas maravilhas da tecnologia que a gente vai aprendendo a se relacionar. Está tudo bem. mas a Maurícia já teve essa experiência de ir para algum lugar com pessoas tão queridas e na hora de despedir você chega a chorar? Já tive esse prazer, né, de ter assim, bastante afeto presente, e essas oportunidades são, eu considero, presentes divinos, são oportunidades de experimentar a felicidade daquelas indizíveis, né, como dizem, como diz na literatura. É muito gostoso isso, né? É Ter essas verdade. situações. O André Luiz fala com o coração, né? Esse capítulo ele está quase que fazendo um poema também, né? Ele fala com o coração, né? Eles fizeram um imenso refazimento ali naquele posto de socorro, se prepararam. Eles não se achavam, ele, Vicente, André Luiz e Vicente, não se achavam capazes de fazer um influxo por exemplo, para dar um passe a outra pessoa, e eles mesmos se admiraram dos influxos energéticos que eles mesmos conseguiam fazer dando passe, né? E vários outros colaboradores ali não faziam o que eles faziam, né? Então ele ficou admirado, tem uma coisa muito assim, né? Então, a equipe foi preparada para essa longa viagem rumo à crosta da Terra. Então, como fala, né? Ele estava afastando uma mágoa de tão bela que as lições que ali eles dois foram recolhidos. Então, eles estavam preparadíssimos para chegar até a Terra, né? Então, o sentimento de mágoa, ele revela um espírito que já valoriza o aprendizado espiritual acima do seu repouso, ou seja, a gente muitas vezes procrastina. A verdade é essa, é uma procrastinação para não encontrar Deus, não se fazer a pergunta: quem é Deus, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? São coisas que a gente vai, não, vamos viver a vida do jeito que ela é, né? Que aí fica muito, muito melhor assim, desse jeito, né? Vamos comer um pão de queijo e pronto, chega para lá. Bom dia, bom dia, querida. Não é, meu Marçal amor? está aí com a gente. Isso Olha, mesmo. esses sentimentos, eles são bons conselheiros, né? Eu costumo Uhum. dizer o seguinte: a gente vai procurando zonas de conforto, Uhum. mas de conforto não tem nada, né? A gente exposto ao mundo, você está aprendendo. Quando você aprende, esse, essa luz que se instala em você, mais dia, menos dia, ela vai te orientar. Vai, verdade. E você Tá, vai, na verdade, estar na zona de desconforto e não de conforto. é. Você poderia ler para a gente? Você consegue, meu amigo? Está travando um pouquinho? Então, eu vou ler, tá bem? É sobre a continuidade do aprendizado e do trabalho no plano espiritual. Lá nós fomos pegar esse trechinho de O Céu e o Inferno, na parte primeira, do capítulo 2, O Temor da Morte. Lá está escrito assim:
A alma, depois de haver deixado o corpo, não entra imediatamente na posse de todas as luzes. Ela não se torna infalível nem perfeita. Ela se esclarece e se instrui progressivamente na vida espiritual. É o que está acontecendo com esse grupo de amigos que está caminhando para a crosta terrestre para refazer esse trabalho, para fazer essa imersão mesmo, né, para esses nossos amigos, né? Então, o que é que esses nossos amigos estão levando? Qual é a, a bagagem espiritual que esses nossos amigos estão levando, né, para essa missão? E eu não sei qual é a missão que eles vão ter. Nós vamos saber nos capítulos seguintes, mas eles estavam se preparando lá nesse posto de serviço para executarem alguma coisa. Então, Aniceto explica que a permanência não foi para escravizá-los ao menor esforço, ou seja, vou dormir em vez de ir trabalhar, vou ficar aqui no sofá sentado, sem ir fazer um esforço qualquer para trabalhar, para ir para procurar aperfeiçoar-se numa língua, num estudo, ler algum livro, ajudar alguém, né? Então, mais um ensejo. Aniceto fala que é esse ensejo frutuoso para a aquisição dos conhecimentos práticos, sempre fazendo analogia com a própria natureza, né? Que a planta, ela, quando é plantada, você precisa regá-la para que ela possa crescer forte, ter sol e sempre você colocar adubos, né, de quando em quando, para que ela possa fortalecer-se, dar flores e depois dar frutos, que é então, e é a partir do fruto todos nós podemos apreciar, né, a beleza, tanto a beleza dessa planta, como também apreciar o fruto de que ela traz, né? Então, é do ciclo da natureza, é do nosso ciclo. Então, a própria natureza nos ensina como vivermos melhor, né? Então, quando a compreensão, por exemplo, nós estagnamos muitas vezes e temos muitas tribulações. O nosso pensamento, nós estudamos sobre o pensamento, né? Então, eles foram para esse posto de de amparo, né, aos desencarnados, e eles viram muitas dores. Então, eles compreenderam que ali eram lições intensivas no trato com aqueles irmãos perturbados e sofredores, né? No capítulo passado, o Aniceto lembra a André Luiz, né, que lembra a André Luiz que não tinha como eles não perceberem a dor daquele outro, se concentrassem. Teve a questão do seu Ricardo, que ele era uma pessoa extremamente boa, mas ele era um sovina, enfim. Teve a questão daquela senhorinha, aquela senhorinha que todo mundo achava ela bonitinha, maravilhosa, mas não sabia do seu passado, né? Então, a dona Ana, né? Ela, infeliz criatura que estava dormindo lá nesse pavilhão, e o Aniceto pede a André Luiz para se concentrar e ver o que tem dentro do seu pensamento, né? Então, ele fala, olha para ela, mas ela é uma senhorinha, tão bonitinha, que tal, mas olha para dentro do pensamento. Ela tinha matado o amante, né? Tinha esquartejado, colocou na linha do trem, né? Então, assim, coisas assim. Então, compreender que a dor era a dor do ciúme,
a dor de se achar abandonado pelo outro, é colocar a felicidade na mão do outro. Então, são várias situações em que nós, ainda, espíritos imperfeitos, necessitamos das lições para aprendizado, para a bagagem espiritual que eles aí estavam levando, né, Amaury? Então, essa mecânica da fé, você poderia explicar um pouquinho aí para a gente, né? Esse subtítulo aqui é muito interessante, né? Ele nos atrai exatamente à compreensão desse esforço da divindade em estender aquilo que nós necessitamos de pedagogia no momento, né? Aquele processo pedagógico que nos cabe. Então, essa bagagem espiritual para a missão, né? Você já deve ter lido, eu estava aqui fora do ar, mas esses esforços para nos colocar em ordem de marcha, de maneira eficiente, eficaz, para aproveitar melhor a missão, são, são coisas assim, somos colocados exatamente ali no meio entre aqueles que podem nos ajudar e nós também nos prestamos ao auxílio. Então, a compreensão de que as ferramentas adequadas, elas estarão bem encaixadinhas, né? Não tem um ditado? A gente tem o frio conforme o cobertor. É daí que a origem desse raciocínio. Então, a compreensão da dor, a mecânica da fé. Então, tudo está a nosso serviço. E olha que bacana, né, Miriam? Tudo é extremamente personalizado. É feito sob medida, do jeitinho que a gente precisa e tem capacidade de compreender, de aceitar, de fazer dessas ferramentas de aprendizado. Olha, faça a sua parte, porque você pode ter certeza, a espiritualidade está presente, basta que a gente mentalize, estenda, né, o pedido de ajuda, que ela vem. Ela vem até mais do que a gente pede, né? Isso é regra. E a compreensão de que tudo converge e, e, e a compreensão de que, para não falir o processo todo, nós recebemos uma porção de ajudas. Primeiro, nos encaixarmos exatamente naquele ponto em que seja possível para nós o aprendizado. Possamos reagir ao incentivo, né? À provocação, a tudo aquilo que nos é entregue com uma pedagogia que a gente não compreende. Por isso, o convite que se faz a todos, né? Principalmente ao cara do espelho, para que, olha, sossega e aceita, porque tudo já foi pensado, num alcance impensável para você. Então, a compreensão de que o que nos cabe é elaborar, não precisa ficar questionando muito, não. Trabalha, instrua-se, vigie, ora, para que você não saia do caminho, para que você não perca, né, se conecte a esses incentivos sem rebeldia, que é o que normalmente a gente faz. Pô, por que comigo? A gente tem que mudar isso aí e passar a perguntar, pô, por que não comigo, né? Poderia ter aqui umas experiências mais... as coisas estão leves para mim, pode mandar mais. Essa coisa que a gente precisa entender, tudo serve, né? Tudo serve. Então, se a gente nessa oportunidade de encarnação, a gente, não, eu vim aqui a passeio, hein? Não vim aqui a serviço, não. Então, você vai estar com essas experiências adiadas. Para um tempo, você vai ter que, uma hora, ser sacudido. E como é que a gente é sacudido pela pedagogia divina? Vem aí sofrimento, dor, vicissitudes, vamos dizer assim, né? Por quê? É da lei que a gente, é da lei divina que a gente está destinado à perfeição.
Então, o aperfeiçoamento só se dá no burilamento. O que é burilamento? É duas pedras, a gente é um carvão e duas pedras nos burilando, nos apertando, até a gente virar um diamante. E é isso que Deus está querendo sobre nós, né? Outra coisa que nos chamou bastante atenção aí nesse trechinho foi esse aparelho aí, que flutua, né? Ele flutua. Então, ele, como flutua, primeiro, um carro, sei lá, não é um avião, né? Porque ele é pequeno, é um carro que flutua, que não tem roda. E num plano espiritual, como assim, cara pálida? Quer dizer que lá tem também essas coisas que nós necessitamos, né? Não poderia ser diferente. Tem um trecho aqui no livro, que eu não vou recordar onde, que o Aniceto fala que a Terra é como é que se diz? Uma cópia mal feita da espiritualidade. Então, você imagina quantas coisas ainda a gente vai conhecer que a gente não conhece, né? Então, mas a gente só vai conhecer na medida do nosso entendimento, na medida do nosso avançar naquilo que a gente precisa conhecer. Porque você vai ver tem um corvo que ele não é um corvo, é tipo uma águia, né? Não é corvo que é o nome, não é o nome daquilo, que ele come os pensamentos ruins. Olha, então tem ali trecho que eles vão sair para ir para os umbrais e o cara leva um desses bichões, assim, que é quase do tamanho dele, águia, tipo uma águia, que vai comer os pensamentos ruins. Olha que coisa. Então, são tantas coisas que a gente ainda desconhece, tantas coisas que a gente ainda tem que aprender, né? Então, ali tinha esse pequeno automóvel de asas, movido por um fluido elétrico acumulado, diz ele. O Kardec explica que o fluido perispiritual é o agente que permite aos espíritos agirem sobre a matéria. Então, tem alguém emprestando os seus fluidos para que eles pudessem ir. Então, se não tem caridade, aí eu fiquei pensando, né? Se você não compreendeu ainda o benefício que você pode fazer para o outro, se você ainda não compreendeu isso, é a hora da gente começar a compreender. O perispírito é esse agente de todas as manifestações. E é por isso dizer o corpo fluídico do espírito, o qual, em virtude de sua natureza etérea, pode identificar-se com a matéria e agir sobre ela, imprimindo-lhe movimento. Então, deve ter lá um condutor, uma pessoa maravilhosa, que está emprestando o seu fluido perispiritual para fazer com que aquele automóvel sem asas, ou de asas, mover-se, né? Então, tá lá. Pode ler a Gênesis, viu? Capítulo 14, item 7. Recomendo. Recomendamos, né? Então, se aprofundar nos estudos, né? Ainda batendo na mesma tecla do aprofundamento dos estudos. E aí está ele, olha que bonito, que bonitinho. Eu fui lá no notebook, né? Eu não, foi a Vanice que me mandou esse desenhozinho aí. Ela agora está tecnológica. Que linda ela. Linda, nossa Vanice. Um beijo, Vanice. Muito obrigada. Um beijo para ela. Pessoa formidável. Formidável. Aí ela, não, eu vou mandar para você. Ai, linda, né? Vou mandar, você vai ver, vai ficar legal, bacana, super animada. E ó, que coisa bonitinha. A máquina do voo espiritual, né? Esse pequeno automóvel de asas.
Será um ônibus, o 363, o 457? Ai, meu Deus do céu, será? Será que tem Então, ar-condicionado? Fiquei eu pensando um monte de coisa. é, o interessante é sabermos que tudo isso está a nosso serviço. A gente não precisa ter assim grandes preocupações, né? O foco, né, é lógico, é a ciência, é desenvolvermos, é compreendermos, e como disse você, já que somos uma cópia mal feita do mundo espiritual, a gente pode continuar fazendo essas tentativas até para desenvolvermos a ciência, ter uma aproximação desse mundo extremamente material, deixá-lo mais quintessenciado, usando um termo de Kardec. Então, tudo está a nosso serviço. Hoje, esse afã de queremos explicar com palavras que está no nosso dicionário daqui, de coisas que ainda não fazem parte. Algumas coisas não fazem nenhum sentido. A origem, né, o mecanismo de funcionamento. Então, relaxa e aproveita. Desfrute do que a ciência já descobriu aqui. A gente pode e deve ir desenvolvendo essa curiosidade, mas sem sofrimento e sem nos perdermos com as respostas que ainda não temos. Porque a compreensão de que tudo está a nosso serviço, o serviço do espírito, evoluir, fica muito claro. O interessante, né? O protagonista de tudo somos nós, somos os espíritos que precisamos evoluir. E temos aí essas provocações, esses incentivos, esses desafios que tudo à nossa volta nos faz. Então, compreendermos que a nós cabe a evolução intelectual e moral, sempre, em qualquer ponto, a gente já pode se conectar. Olha, dá para perceber que tudo converge para que a gente seja melhor. Melhor, no caso, é amar mais e melhor o próximo. Então, as ciências, essas melhoras nas interrelações que vamos demonstrando com a nossa evolução moral, é onde deságua tudo, é onde as coisas fazem profundo sentido. E a gente não precisa ficar assim, aflito. Puxa vida, eu vou ter que saber como é que funciona essa máquina de voo espiritual para poder tomá-la, para poder. Não, você fica tranquilo. Na hora que você precisar, ela vai aparecer. É isso aí. É essa curiosidade que o André Luiz, temos que lembrar que André Luiz desencarnou quando ainda os voos comerciais ainda não estavam em funcionamento. Então, ele ainda ficou muito admirado, né? Demonstrando esse esforço pessoal no plano espiritual, que é frequentemente amparado por tecnologias muito superiores, né? Então, é interessante isso, e esse fluido elétrico é que vai impulsionar essa máquina para ela poder andar e para onde for, né? Então, é uma curiosidade muito interessante. Sobre essa assistência e a cooperação dos mentores. Aniceto explica que aceitou a cooperação do veículo para agilizar a experiência, visto que os aprendizes estão em tarefa de observação. Isso remete à constante supervisão e ajuda dos espíritos elevados aos encarnados ou a esses recém-desencarnados. A gente vai encontrar esse texto, né, maravilhoso ali na Revista Espírita, que vai dizer o seguinte. Você gostaria de ler, meu amigo? Pois não, vamos lá. Sobre a assistência e a cooperação dos mentores. Os espíritos superiores veem tudo, ouvem tudo, e o seu concurso não lhes custa nenhum esforço.
Eles não descem até nós. Nós é que nos elevamos até eles pelo pensamento, pela elevação de nossa alma e pela purificação de nosso espírito. Olha só, sobre a natureza dos espíritos, Kardec nos trouxe essa pérola. Nós é que temos que fazer o esforço, até porque é fácil de compreender isso, né? Não adianta alguém bradar aos nossos ouvidos se nós não nos dispomos ainda a ouvir. Temos que nos inclinar ao conhecimento, né? Buscá-lo. Ele fala que é o próprio aeróbus, né? Se a gente vê lá no nosso lar, ele fala o nome do aeróbus, né? O amigo dele convida ele para ir a algum lugar e vamos ali de aeróbus. Ele, vamos de quê, meu amigo? Ele ficou até assustado, né? Como é que... Então, ele ainda tem essa questão, né? É a propulsão muito interessante. Mas a gente precisa também olhar no livro dos espíritos que... Será que os espíritos realmente eles progridem, né? E Zildinha está aqui, gente, a nossa poetisa. Ai, querida Ilza, um abração, muita saudade, Deus te abençoe sempre. Então, lá na erraticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito, diz os espíritos, tais sejam a vontade e o desejo que tenho de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriram. Então, a gente vê que há necessidade da gente encarnar para que a gente possa... Eu acho assim, a gente aprende lá em cima, né? Eu falando aqui da minha modéstia, nós aprendemos, mas a gente precisa passar por provas, né? E aí, aonde é que vão ser essas provas? Pode ser na espiritualidade, mas também mais a gente precisa colocar em prática as ideias que a gente adquire. Então, a carne é uma escola grandiosa, ou seja, essa encarnação é uma escola de aprendizado, com recursos dos problemas, da dor, dos infortúnios, enfim, desse calvário, a despertar nossos valores, que nos ajudam nos libertarmos das paixões muito ruins que a gente tem, paixões perniciosas. Então, vejamos os grandes santos que sofrem todo tipo de dor, empregam variados sacrifícios para ajudar os outros e nada os impedem de dar exemplos de serenidade, de amor ao próximo. Quando alguém fala com você, você já reage em vez de agir. Normalmente você fala, você sabe com quem você está falando, né? Você já, que história é essa? Aí pronto, começa a confusão. Então, aqueles que já compreendem que somos todos aprendizes, né? Que somos todos filhos de Deus, né? Então, acender na terra, né? Essas luzes que Deus acende na terra, pelos quais os sofredores de todos os tipos vão encontrar alívios, eles se empenham nas mudanças íntimas de cada um, eles pelo seu próprio esforço, eles dão o exemplo, são missionários do bem que estão junto de nós para fazer o seu melhor. Mas ele fala assim, ele fala assado. E daí? Você não sabe o que vai dentro do íntimo dessa criatura com almas brilhantes? Preste atenção nas pessoas. Escute-as. Dá um tempinho para escutar. Bota aí, você tem 2 ouvidos, uma boca só. Então, e bota o ouvido para funcionar. Não é isso, Amaury? Como dizem os antigos, bota sentido. É isso, bota sentido. Incline-se a não consumir de forma atabalhoada, sempre exacerbada, assim, toda ela destrambelhada, né? Achar que você tem que ser mais rápido que as coisas que te cercam e que a você cabe ser
muito mais periférico do que íntimo. As transformações, elas vêm de dentro para fora, né? A gente sabe disso. Então, temos que levar essas sensações, transformar de dentro para fora, nunca esquecendo do objetivo final, que é o aperfeiçoamento do espírito. E perfeição, né, não é outra coisa senão incrementar a nossa capacidade de empatia, né? A capacidade de compreendermos tal qual está, tal qual é o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, aquele que está como se prestando a ser aquela figura pedagógica que precisamos, né? Aquele irmão necessitado que passa 1, 2, 10 vezes a sua vida, né? Sinalizando de tudo quanto é jeito para que você se incline em auxiliá-lo e nada de você reagir. Você faz cara de paisagem, né? Como diz um amigo, você fica se fingindo de freira para andar de Kombi, mas não dá atenção ao que tem que dar. Gostei, adorei. Ai, ai. A evolução é um processo justo e gradual. A alma só alcança a plenitude dos seus poderes na medida que aproveita os convites do amor e se esforça na conquista de si mesmo. Em síntese, a liberdade no mundo espiritual é uma conquista da vivência prática do amor no mundo físico. Então, a equação do progresso espiritual deve ser isso, um dever. O dever que a gente tem que ter é trabalhar com desinteresse. E a prática nesse posto de serviço que a gente viu ao longo desses capítulos anteriores, a dedicação intensiva do estudo, da dor do alheio e de preces, né? Trabalho desinteressado. E a graça desse aeróbus, né? Que o amparo superior não recompensa a inércia, ou seja, você ficar paradão não vai cair no seu colo, não adianta, tem que ter o seu esforço. Sempre o amparo superior vai estar para nos ajudar a caminhar, né? Para caminhar para o bem. E a verdadeira recompensa do bom servidor não é a isenção do trabalho, mas receber melhores ferramentas para servir mais e melhor, né? Conforme o Aniceto está dando aí a nossa a nossa coisa. Agora a gente está já chegando no finzinho aí do nosso dia, meu amigo. Olha, passa rápido, né? Passa rápido. Ainda mais com as opções da internet aqui nos visitando, a gente tempera bem. Mas é um privilégio estar aqui com você, com os ouvintes, né, com esses que estudam conosco, nos cobram melhores posturas, e é assim que a gente se vê na necessidade de estudar mais, pensar melhor o que vai ser dito, porque já que para nós há o privilégio da entrega da divindade, do conhecimento, das oportunidades que tivemos, repassarmos isso é uma grande alegria. Ainda mais batendo um papinho gostoso, começando bem a semana, estendendo essa vibração boa para todos os que nos visitam, aqueles que vão nos visitar depois, enfim, compreensão de que estamos no caminho que esse daí nos traçou, e é com esse pensamento que a gente, mesmo timidamente, exerce aqui a nossa gratidão pelas oportunidades do aprendizado, pelas oportunidades de termos o presente do convívio com aqueles que nos são caros, aqueles a quem aprendemos a gostar, aprofundar o nosso apreço,
desenvolvermos o amor, nós ficamos imensamente gratos. Permita, amado Mestre, que a sua presença esteja conosco durante toda a semana, em todos os cantos e recantos do mundo, que haja a sua presença, haja a sua misericórdia, como sempre. Muita paz, que a sua inconfundível paz esteja conosco agora e sempre. Sim, seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.